Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Seja muito bem-vindo ao Fevereiro Teológico. Nós estamos ainda falando sobre hermenêutica, sobre interpretação do texto bíblico. E deixa eu dizer que você vai me ver, às vezes, parece que eu estou olhando para você, outras vezes não. Isso aqui é por duas razões. Primeiro é que uma vez que acontecer, posso estar olhando para o meu rascunho que eu fiz aqui da minha aula. Ou ainda, às vezes, pode significar que eu estou na dúvida se eu olho para aqui, para as lentes da câmera, ou se eu olho para aqui, a tela à minha frente. É que eu fico confuso. Obviamente, muita gente sugere, tem dito que eu tenho que olhar aqui no negócio da câmera, mas às vezes eu estou olhando aqui para ele e parece que fica meio confuso. Eu olho para cá e venho para cá e fico um pouquinho assim, meio que perdido. Então, me compreenda que eu estou aprendendo a lidar com essas questões, com essa questão de falar para a câmera, ok? Agora vamos lá. Nós estamos falando sobre princípios essenciais de interpretação. Já falamos sobre o contexto literal, retórico do texto, falamos sobre o princípio do contexto histórico, sociopolítico e cultural, e hoje vamos falar a respeito do terceiro princípio. A gente lembra que estamos falando de 5 princípios. Então, hoje a gente fala de um e amanhã a gente vai postar o último vídeo sobre hermenêutica e depois, então, no domingo vamos postar um vídeo sobre introdução à Bíblia e na segunda mais um vídeo sobre introdução à Bíblia e na terça-feira começamos a falar a respeito de história da igreja, ok? Hoje o nosso terceiro item, ou então o princípio essencial da interpretação, é o princípio de compreendemos o significado das palavras. Levamos em consideração o significado das palavras. Sim, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é um texto, é uma comunicação escrita. E as comunicação geralmente estão marcadas por palavras, quer seja oral, quer seja escrita, as palavras estão ali na comunicação. E se nós quisermos compreender a mensagem de um texto bíblico, a mensagem de uma passagem que estamos estudando, nós temos que entender, sem dúvida, essencialmente o que é o significado das suas palavras. Se não entendemos o que as palavras do texto de fato significam, nós iremos nos perder sem dúvida. Portanto, é um princípio essencial na interpretação do texto bíblico, o que é compreendermos o significado das palavras. As palavras, elas devemos prestar atenção nelas, por quê? Porque às vezes as palavras elas têm significados que coincidem, às vezes as palavras às vezes não, elas têm uma gama de significados. As palavras elas também podem mudar seu significado com o passar do tempo. As palavras ainda são signos. As palavras, portanto, devem, sem dúvida, merecer a nossa atenção. E dentre as muitas questões, nuances, com relação às palavras em um texto, uma delas, que é o que eu vou focar aqui, é que as palavras às vezes têm sentidos denotativos e sentidos conotativos. Eu vou focar nisso aqui porque eu quero trabalhar com vocês muito esse ponto aqui. E porque isso é fundamental para a gente estudar e interpretar o texto focando no significado das palavras. A gente precisa compreender as palavras e entender seu significado denotativo e conotativo, ou então seu sentido denotativo e conotativo. O que é que a gente está dizendo com a ideia de sentido e significado denotativo? O significado denotativo das palavras são o significado mais explícito, digamos, o sentido mais explícito. Geralmente a gente diz o sentido literal da palavra. Aquilo que é o mais explícito no texto. Você lê um texto e você consegue perceber explicitamente o que o texto está dizendo. É o significado literal, geralmente. Agora, tem também o que? O sentido mais conotativo.
o sentido nosso conotativo tem a ver com aquilo que não está explícito. E tem a ver com, talvez a palavra seja, tem a ver com o significado, o sentido mais figurativo da palavra, ou então do texto que estamos estudando. Então os textos bíblicos eles podem ser literais, mais denotativos, ou podem ser figurados. Portanto, as palavras, elas às vezes não são aquilo que parecem ser. Vou dar um exemplo aqui. A palavra cão. Se você ouvir a palavra cão, denotativamente, geralmente ela aponta para o quê? Um animal que tem ali 4 patas, que tem pelo, o melhor amigo do homem, o cão. Mas se você ler um texto e ver que é um homem foi chamado de cachorro, seu cachorro, está falando de cachorro ali, mas obviamente não está se referindo ao quê? A um animal de 4 patas que tem pele, o melhor amigo do homem. Sem dúvida, aponta para uma referência ao quê? Para algum significado que tem a ver com algo que aquele homem fez ou que caracteriza aquele homem. Outro exemplo, na escritura do Antigo Testamento, por exemplo, os indivíduos muitas vezes se chamam de cachorros, apontando para alguns comportamentos deles, por exemplo, como quem às vezes volta ao vômito. Na escritura você vai encontrar a palavra, por exemplo, usando o quê? Paulo chamando de cachorro pessoas que têm algumas práticas equivocadas. Isso também demonstra o quê? Que obviamente não está se referindo a um animal de 4 patas. Apocalipse diz o quê? Os cachorros não entrarão, ficarão de fora. Você consegue entender que estou dizendo o quê? É que as palavras, elas podem ter um significado denotativo e um significado mais conotativo. Portanto, é fundamental que a gente entenda o significado da palavra, se ela é conotativo, se ela é denotativo, para que eu consiga entender o quê? Para que eu consiga entender a mensagem que o texto quer comunicar. Se eu não me propor a compreender o significado das palavras, jamais eu vou conseguir compreender a mensagem, digamos, a teologia. É por isso que se diz que a gente precisa compreender o texto gramaticalmente antes de compreendê-lo teologicamente. A minha compreensão gramatical vai influenciar na minha compreensão teológica, mas isso aqui a gente vai focar depois num outro ponto que é a sintaxe. Voltemos aqui para o significado da palavra. Isso nos ajuda a fazer o quê? A entender o texto ali pelas palavras. E depois o que eu faço? Vou dar aqui 3 caminhos, 3 indicações de como é que a gente lidar com relação às palavras. Algumas dicas, alguns passos importantes. 3. Primeiro, você precisa escolher as palavras que exigem de você atenção, mais detalhes, que vão exigir de você detalhes. E esses detalhes a gente consegue percebê-los a partir do quê? Escolha palavras no seu texto que sejam o quê? Primeiro, palavras difíceis, palavras importantes, palavras que tenham um conteúdo teológico, palavras raras e palavras figuradas. O que é isso? Você precisará, estar lendo o texto, tentar compreender as palavras difíceis. Você vai usar uma palavra difícil. Então faz o quê? Para estudar aquela palavra difícil, para você entender o que ela significa. Estude para separe as palavras que têm um conteúdo teológico. Sim, tem palavra no seu texto que tem conteúdo teológico. Lei, exemplo, expiação, justificação, propiciação, glorificação. São palavras que têm um conteúdo teológico, então estude elas. Estude as palavras raras. Seria uma palavra ali um pouco rara, mas vai estudar aquela palavra. Uma palavra, às vezes, por exemplo, e aqui na rara então outro ponto, as palavras repetidas. Se encontrou palavras repetidas ali, vai estudar por que ele está repetindo a palavra. Ela pode ser importante, o autor pode estar dando uma ênfase àquela palavra e pode ser muito importante. Pode ser importantíssimo para que você consiga compreender o que o autor de fato está querendo comunicar com o texto que ele está trabalhando. Vai estudar o que? As palavras figuradas. Isso mesmo, porque às vezes nós estamos estudando
e tem uma palavra ali que não é literal, é figurativa. Vamos estudar o que aquilo significa. O que essa palavra pode não ser literal. Puxa, está falando de cachorro, de cães aqui. Mas por quê? O que está acontecendo aqui? Vai entender o significado dela, porque ela pode ser uma palavra conotativa, ela é figurativa. E se eu não compreender isso, eu posso interpretar aquele texto de qualquer forma. Um exemplo disso é Mateus 6. Eu lembro, acho que foi 2009 ou 2010, eu estudava com o reverendo Correia, lá na época eu acho que ainda era no Rangel, se não foi na minha memória, era no Rangel ainda, e eu dava aula para os meus rapazes no Kazenga. Eu sou líder e fundador de um projeto chamado Projeto Aliança, e um projeto de estudo bíblico, de evangelismo, de jovens, de interação também. E no nosso estudo eu pedi para os rapazes estudarem um texto me lembro que era Mateus 6, que era aquele texto que falava sobre que não devemos, se você fez uma esmola, uma oferta, ou não cante trombeta, não toque trombeta. E um dos rapazes pegou aquele texto e foi interpretar, e ele interpretou o texto literalmente. Entendeu que se a gente fizer uma esmola, não deve pegar uma trombeta e ir por ali tocando a trombeta. E ele interpretou o texto literal. Por quê? Porque ele não entendeu que, na verdade, o texto ali era sobre o quê? Era algo figurativo. Então é fundamental que você entenda, procure estudar as palavras figuradas do texto. Para quê? Para que você consiga compreender a real mensagem. Então as palavras são importantes. Considerar as palavras são importantes. Por quê? Porque elas vão nos fazer compreender o quê? O significado teológico, a mensagem que o texto bíblico quer nos passar. Então a gente precisa compreender isso. Se a gente não compreender isso, sem dúvida vamos ter problemas, vamos interpretar o texto de forma errada. Uma segunda dica, um segundo passo é o quê? É você procurar compreender e descobrir a gama de significado das palavras. Sim, é indispensável que quem se propõe a compreender a Escritura faça o quê? Descubra os vários significados que aquelas palavras têm naquele contexto. Isso significa o quê? Significa que você, enquanto estudante da Escritura, do texto bíblico, vai ter que entender que aquele texto ou aquelas palavras têm mais do que um significado. Então eu tenho que tentar entender os muitos significados. Isso, inclusive, vai me ajudar a tentar fazer o quê? Me ajudar a tentar me colocar no lugar do leitor primário. Porque isso é o que tem que se dizer. Gente, a Bíblia não é um livro que foi escrito primeiramente para mim e para você. É um livro que foi escrito primeiramente para o público daquele contexto, da época dos autores bíblicos. Por isso é que a gente não deve ir na Bíblia chegando e perguntar o que isso significa para mim. Não, tem que ser o que isso significava para aquele povo, para aqueles irmãos, para aquele contexto. Então, buscar a gama de significado vai me levar a me colocar no lugar do leitor primário. Por quê? Porque as palavras têm vários significados sobre ela. Tem vários, mas muitos significados. Uma única palavra tem muitos significados. Em português a mesma coisa. Se em português tem, imagina no grego. Então eu preciso tentar compreender o que aquelas palavras, os muitos significados, colocar na mesa. Olha, aqui o texto está a falar disso. Mas isso aqui significa o quê? Significa isso? Significa mais isso? Significa mais aquilo? Significa mais aquilo. E daí, depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pequena lista, algo bem preliminar. Para quê? Uma pequena peneira. Para eu começar a ver o quê? As palavras, os seus significados e os significados que mais têm a ver com o que eu estou trabalhando. Agora, para que a gente consiga fazer isso, vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que recorrer aos lexos. O quê? Aos dicionários bíblicos, aos dicionários de tradução das línguas gregas, hebraica, porque a gente não fala de fato essas línguas muitas das vezes. Então vamos ter que recorrer aos dicionários, às concordâncias bíblicas. Vamos ter que comprar material, não tem para onde correr. Porque estes materiais vão te ajudar a compreender os muitos significados. Isso quer dizer o quê? Quando, por exemplo, se eu pegar um dicionário bíblico, um exemplo, o Vini,
que eu tenho aqui em casa, só que eu esqueci de pegar aqui em mão, dicionário Vini, um dicionário dispositivo. Se eu pegar o significado ali, por exemplo, da palavra... uma palavra, não vem aqui na minha cabeça agora, uma palavra, e for estudar, tem que pegar um exemplo, talvez, para podermos compreender. Deixa eu ver. Tá a palavra roupa, vestes, linho, por exemplo, linho, ou então vestes, roupa, ou então alguma palavra assim. E eu vou ali no dicionário, eu vou tentar encontrar o quê? Os muitos significados que aquela palavra tem. E eu vou para o meu texto com esses muitos significados. Depois eu faço o quê? Depois eu tento fazer uma pequena lista ali de quê? Uma pequena peneira das palavras mais apropriadas para aquele momento ali, para aquele texto que eu estou lendo. A palavra ali. E depois, então, com a ajuda desses materiais, eu consigo ir para o próximo passo. Qual o passo? Já que eu descobri os significados das palavras, os muitos significados, já que eu compreendi o que de fato ela quer nos comunicar, eu tenho que ir para o terceiro passo, que é qual? Aplicar o significado dela no contexto daquele texto. Por quê? Porque, embora tenha muito significado uma palavra, mas o contexto que eu estou, ele é quem vai poder me ajudar a definir com certeza, a definir com exatidão, a definir exatamente o que aquela palavra significa, digamos, o que ela faz sentido. É óbvio que muita gente, a gente cai na tentação, às vezes, de fazer o quê? De tentar colocar a palavra que se enquadre talvez melhor com a minha intenção, com aquilo que eu quero passar. Aí eu estou colocando o quê? O meu pressuposto no texto. Não, tenho que ser fiel à escritura, ao contexto, e deixar com que o contexto fale mais alto, deixar com que o contexto seja aquele que vai definir o que a palavra significa para eles. Porque o contexto, essa é a importância do contexto literário, né? O contexto literário nos ajuda a compreender com exatidão o melhor significado, então o real significado da palavra. Porque uma palavra pode significar algo para um contexto e uma outra coisa para um outro contexto. Você entende? Eu já dei exemplo do fogo. O fogo pode significar purificação, pode significar perante de Deus, pode significar juízo, pode também significar algo para poder iluminar e por ali vai. Mas a pergunta é, essa palavra fogo, que tem todos estes significados, no contexto que eu estou lendo, significa o quê? A partir do contexto que eu estou percebendo, aponta para o quê? Então, eu preciso colocar aquela palavra que eu descobri o seu significado, quer dizer, eu descobri os muitos significados daquela palavra, eu já sei que ela tem uma gama de significados, eu encontrei os significados dele, e agora eu faço o quê? Agora eu aplico ela no contexto apropriado. Digamos, o que o contexto define para mim que essa palavra significa? O contexto me ajuda nesse sentido. Mas eu preciso antes saber o que é o significado das palavras. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que buscar os léxicos, tenho que buscar dicionários bíblicos, tenho que buscar concordância, tenho que buscar enciclopédias, tenho que buscar ferramentas que vão me ajudar a compreender aquilo. Nós, por exemplo, que não falamos o grego, não falamos o hebraico, temos que fazer o quê? Temos que comprar materiais, ferramentas, tanto das línguas gregas originais, como da fala portuguesa, para compreender o significado daquelas palavras. Concluindo, vou repetir aqui, você precisa primeiro buscar as palavras que dizem de você detalhes. E elas podem ser palavras difíceis, palavras raras, palavras com conteúdo teológico, palavras figurativas e por aí vai. Busque essas palavras, tenta compreendê-los, estude o conteúdo teológico daquela palavra, estude a figura daquela palavra, estude a raridade daquela palavra e também fique atento às palavras repetidas. Segundo, você precisa fazer o quê? Você precisa entender a gama de significado da palavra. Busca os muitos significados que aquela palavra tem, coloque na mesa, aponte eles, compreenda os significados, estude os significados e depois faz o quê? Faz uma pequena peneira para você perceber qual é as palavras mais próximas ou então os significados mais próximos que fazem mais sentido com aquele texto. E depois então pega o contexto literário daquele texto que você está estudando. Anterior,
posterior, o imediato ali, e faz o quê? E tenta compreender o que ela talvez significa. Um exemplo disso é ali o texto de Lucas 3, 11, 12 ou Mateus 16, 17, que fala sobre batismo no fogo e batismo no Espírito Santo. Se você não sabe sobre isso, eu tenho aqui um vídeo no canal, procure ele aqui, eu vou tentar colocar aqui na barra desse vídeo e você pode ver o que seria esse batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo, para você compreender a importância do contexto, para que você entenda as palavras de um texto. Então, faz o quê? Escolha as palavras que lhe exigem mais detalhe, escolha as palavras, os seus significados, estude os significados e depois coloca elas e veja qual é o contexto, em que contexto, ou então o que faz mais sentido com o contexto. Só tenha cuidado para que você não coloque a palavra da tua cabeça, digamos, a que você quer que seja. Não. Coloque a palavra que significa melhor, que se adequa melhor, que se enquadra melhor, que é coerente com o contexto em que ela está inserida. Ok? Deus te abençoe. Um abraço. Curta o canal, se inscreva, ative o sininho que amanhã tem outro vídeo. Partilhe com pessoas, chame pessoas, nos ajude a bater aí a meta de 1000 inscritos. Estamos agora chegando para 600 inscritos, temos ali 582 inscritos. Vamos chegar a 600, convide alguém e partilhe nos grupos que você pertence aí do YouTube, do WhatsApp, do Facebook e vamos que vamos. Deus abençoe e amanhã vamos ter um vídeo aqui sobre o quarto princípio, que é o princípio da sintaxe. Um abração.